Mestre amado Jesus, a Ti somos gratos pelas portas abertas desta casa bendita, pelos portões que acolhem a todos nós que aqui somos convidados a adentrar e somos recepcionados pela equipe de tarefeiros da Sua vinha. Permita, Senhor, que todos os que aqui chegaram, encarnados e desencarnados, uma verdadeira multidão de pessoas que buscam se socorrer nos males mais diversos e inimagináveis existentes, possamos todos nós aqui encontrar o remédio do médico de nossas almas, o Mestre Jesus. Vamos todos respirar com tranquilidade, com paz, com bem-estar. Vamos todos deixar com que os ânimos acirrados, desalinhados, possam neste momento apaziguarem-se, porque aqui nós buscamos aquilo que o mundo não pode dar. Aqui nós buscamos aquilo que a matéria não pode alcançar, que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bem-estar, o equilíbrio, a harmonia, a cura para o nosso espírito, para a nossa mente. Assim te rogamos, Senhor, que possa atender cada um de nós nas necessidades que temos, para que possamos nessa manhã fazer deste dia bendito, deste sol radioso que espraia por todos nós a sua luz, fazermos de nós uma vida nova, uma vida renovada, uma vida pacificada nas lições do Cristo. Pedimos para que os guardiões amigos possam estar a nos amparar como sempre o estão. Amparar em todos os setores desta casa, nos portões, ao derredor nas ruas, que ninguém nesta cidade, neste país e neste planeta ouça a voz do desequilíbrio, das influências perniciosas, para que o mal não se instale, que possamos trilhar no bom caminho do Mestre Jesus hoje e sempre. E assim damos por iniciada e aberta a palestra de hoje. Graças a Deus. Meus queridos amigos, que alegria tê-los aqui. É realmente uma dádiva podermos, mais uma semana, a conquista e a possibilidade de chegarmos até aqui, não é mesmo? Uma conquista. Temos aí, um símbolo de uma família bonita, a família, olha, dadivosa. E aí eu pergunto a vocês, como vai a vossa família? Como que vão as nossas famílias? A nossa sociedade, infelizmente, propaga, divulga, noticia muitas coisas feias, muitas coisas ruins. Eu há muito tempo já deixei de ouvir os noticiários, mas esses dias atrás ocorreu de eu ligar a televisão e aí fui passando de canal a canal e só tinha coisa feia. E aí o que a gente faz? A gente desliga o noticiário. Desliga o noticiário porque de notícias feias nós já estamos fartos. Nós já estamos cansados de tanta coisa feia. Nós temos que ter a inteligência de saber escolher onde nós queremos andar. Porque como que nós vamos querer estar bem
em harmonia, em equilíbrio, em paz, se nós ouvimos coisas feias. É igual você estar ao lado de alguém que não para de falar barbaridade. Você não vai conseguir ficar bem. Por quê? Porque a pessoa não traz coisas boas. Nós temos que ter a inteligência de saber escolher. E escolher é uma possibilidade que Deus nos deu. A possibilidade de escolher o que é bom pra gente. Ora, se a gente tem a possibilidade de escolher algo bom, por que escolher algo ruim? Se a gente tem possibilidade de fazer o certo, por que fazer o errado? Se a gente tem possibilidade de estar bem, por que está mal? São escolhas. Vocês, eu, todos nós temos essa possibilidade de escolher o que nós queremos para a nossa vida. Escolher. É uma opção. É você exercer um direito que lhe cabe. Você pode escolher vir a uma casa de Jesus, ou ir em outras casas de Jesus, ou não ir em lugar nenhum. Você escolhe, são opções. Agora, vejam, há muito tempo a gente vem frequentando a casa do Senhor. Muito tempo. A gente vem de outras religiões também, possivelmente. Às vezes a gente vem de outros templos religiosos. Mas todas as formas de religiosidade, de nos levarem a Deus, são boas. O que não é bom? O que não é bom é aquele que escolhe o errado. Nós sabendo escolher o certo, tudo é bom. Tudo é bom. E tudo faz bem às nossas vidas. Agora, o que é errado é errado. Esse discernimento, esse direito que nós temos de escolher, a gente tem que ter ele bem claro em nossas vidas, bem firme em nossas vidas. Porque por uma aparência, às vezes por uma necessidade de fazermos parte de um grupo, como dizem, né, de uma tribo. Porque vejam, a palavra tribo, ela já pressupõe algo primitivo, né? Nós fazemos parte de grupos, de sociedades. Não precisamos ficar nos unindo por coisas primitivas, por coisas primárias, porque nós já crescemos na vida. Ah, é porque o meu amigo fez uma tatuagem que eu também vou fazer. Ah, é porque meu amigo deixa a barba crescer que eu também vou deixar crescer. É porque o topete é grande, eu também vou ter um topetão. Não, não é assim. Tem que ver o que é bom para nós. A gente tem que ver o que vai nos fazer bem. E se a nossa escolha nos levar a nos unir com quem seja semelhante, beleza? Aí muito bem. Aí vai encontrar amigos de verdade. Porque nós temos muitas dificuldades nesse planeta, nesse orbe. A gente não tem amizade. Raramente a gente tem pessoas que têm vontade de nos acompanhar, de nos amparar, de nos ajudar, de estarmos conosco em todas as situações. Quando é para o desfrute dos vícios da matéria, dos prazeres da matéria, muito bem. A gente acha o quê? A gente acha companheiros, colegas, mas a gente não acha amigos. Porque assim, para fazer as coisas do mundo, sempre aparece os pseudo-amigos, aqueles que se dizem parceiros, mas na verdade nós não temos essas amizades, esses amigos. A gente tem, então, pessoas com interesses em comum, pessoas que têm a mesma perspectiva, o mesmo interesse, a mesma vontade do desfrute da matéria, mas que não estão efetivamente preocupados com o nosso caminhar. Não são pessoas que estão querendo efetivamente saber se está indo bem a vida, como é que está a sua família, como é que estão as suas relações interpessoais,
se no trabalho você está indo bem, se você precisa de alguma ajuda física, material, um ouvido, enfim, uma palavra boa, não estão preocupados. A gente não encontra assim, como diz, no bar na esquina. Não encontra. A gente vai encontrar o quê? Colegas, parceiros para o desfrute dos mesmos interesses. Então a gente tem que ter consciência. Por isso que o Espiritismo chama todos nós a razão, a inteligência. Porque chega um determinado momento que a gente percebe, mais cedo ou mais tarde, que estas parcerias em comum, elas não levam a gente para um lugar bom. Na verdade, elas vão desgringolando a nossa vida. Elas vão chamando a atenção para coisas e nos instruindo e nos caminhando para coisas que não são boas. A gente tem que ter inteligência. Eu tenho que chacoalhar todos nós, vocês, eu, e falar assim: pessoal, é o seguinte, eu quero saber se esse que você fala que é amigo, se esse é amigo mesmo. Se ele é amigo só na droga ou se ele é amigo para perguntar sobre seus pais, para chamar a atenção. Pera lá, como que vai a sua vida? É uma vida boa? Não é uma vida boa. É uma vida legal? Não, não é uma vida legal. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos se dedicar. Estas são questões que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Se você tem um amigo que te chacoalha para aquilo que é bom, eu digo para vocês, cuidem do seu amigo. Cuidem desta pessoa que te quer bem. Porque são poucos na nossa vida que nos querem bem. Nós poderíamos aqui chamar que Bezerra nos quer bem. Bezerra, né? Os quadros de Bezerra. Bezerra nos quer bem. Por quê? Porque ele nos traz essa instrução, ele nos traz essa boa palavra, nos dá o atendimento, nos dá o alento material, espiritual, moral, energético. Ele é um bom amigo. Então, sendo o mestre Bezerra de Menezes um bom amigo, sendo Jesus um bom amigo, vamos cultivá-lo. Porque o Celcinho aqui é falível, né? Nós somos falíveis, mas como eu vos falei, tem alguns que não falham. O Cristo não falha, Bezerra não falha. A gente precisou tá lá amparando, ajudando. Os tarefeiros do bem fazem isso. Por que eu tô tocando nesse tema de hoje? Estou tocando nesse tema porque justamente a gente tem dificuldades no nosso dia a dia, no convívio diário. E eu tenho verificado que as famílias têm sofrido com a dificuldade das relações interpessoais. A gente sofre no trabalho, a gente sofre em casa, a gente sofre na rua, a gente sofre nas esquinas, a gente tem sofrido em todos os lugares, por falta de detalhes, mas detalhes que são muito importantes. Por exemplo, esse texto, né, do Neo Lúcio, por Chico Xavier, fala assim: exaltação da cortesia. Quem aqui pode se dizer que é cortês? Quem aqui realmente tem esta, como diziam os antigos, o chapéu da cortesia? Quem os tem? Então vamos lá, vamos ver. Fala-se assim: bem-aventurados homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Essa é uma partezinha do livro que fala justamente uma bem-aventurança. Porque quando a gente acha ou pensa que todas as passagens de Jesus estão na Bíblia, isso não é verdade. Lá está um apanhado. Vocês têm uma memória, vocês sabem muito bem. Nós temos, por exemplo, 50 mil pensamentos por dia, em média. Uns falam 70, outros falam 60 mil. Eu pergunto para vocês, o que vocês pensaram ontem? Vocês não vão lembrar dos 50 mil. Não vão lembrar nem de 20 mil pensamentos, nem de 10 mil pensamentos. Porque a nossa memória é assim, é falha. É falha. Aí você imagina, naquela época em que não havia os gravadores, não é? Então, as passagens que ocorriam
os ensinamentos do Cristo que ele pregava. Os seus discípulos então iam guardando, mas é como se diz, iam guardando algumas partes, outras partes iam ficando pelo caminho. E nós, dentro da seara espírita, nós temos uma bênção, onde que é descortinada alguns aspectos da parte espiritual para nós, e dentro delas existe uma que são os registros, como se fosse um filme verdadeiramente, do que acontece a todo momento com todo mundo. Eu tenho registro do que acontece comigo, ainda que eu não recorde. Fica guardado no meu éter, neste éter do tempo que nós estamos vivenciando. E alguns espíritos conseguem ter autorização pelo mais alto, pelo Mestre Jesus, por Deus, para irem buscar esses registros. E dentre esses ensinamentos, essa bem-aventurança foi então, como diz, descortinada, foi nos trazido neste livro. Vejam lá: bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Então são dois aspectos muito complexos que eu vos diria assim: quem de nós tem gesto de bondade? Quem de nós tem gestos e vida de compreensão? Essas são as lutas que nós temos no dia a dia, porque isso envolve outros aspectos, por exemplo, educação, respeito, benevolência, docilidade. São jeitos de lidar com a vida, lidar com as situações da vida, jeitos de lidar com os nossos irmãos, com os nossos próximos. E aquele que encontra a maneira de bem viver a vida, vai encontrar este trato ameno. O que é um tempo ameno, uma temperatura amena? É aquela temperatura equilibrada, onde não é nem muito quente nem muito fria. Aquela temperatura amena. Então, um trato ameno é isso. É você não se exaltar, nem pelo mais e nem pelo menos. É você estar vivendo bem, sem ter agressividade, sem ter violência, mas também sem ter o desprezo de não se importar. É você ter o equilíbrio certo, a temperatura certa de como lidar com a vida. E isso é que nós estamos aqui tentando buscar. Porque quando a gente vai encontrando os valores, quando a gente vai conhecendo e verdadeiramente vivendo esses valores, nós vamos nos tornando de trato ameno. A pessoa que está muito desequilibrada, ela não consegue ter uma vida amena. Ela está descompensada. Ela está, às vezes, com a temperatura muito elevada na sua vida, no seu trato. E ela vai encontrar o quê? Ela vai encontrar violência, ela vai encontrar agressividade, ela vai encontrar situações que, infelizmente, vão colocar ela de frente com algo que não seja bom. Vamos deixar por assim. E aí que a nossa sociedade, infelizmente, está sofrendo bastante. Nós estamos sofrendo. Nós que já temos aí a nossa meia-idade, meia para mais, meia para menos, mas estamos na nossa meia-idade vivenciando situações de dificuldade. De dificuldade por quê? Porque não temos uma vida que está com trato ameno entre os vizinhos, entre os parentes, em família. Nós estamos vivendo de uma maneira onde a temperatura do nosso dia a dia está sempre, como vamos dizer, está sempre descompensada. Ou nós estamos congelados no coração gélido que não se importa com nada, somente no seu próprio egoísmo, ou então nós estamos com uma temperatura muito elevada, onde a violência e a agressividade está solta no nosso dia a dia. E qualquer situação nos leva a violências. Então, percebam que nós estamos entre dois extremos, sem o equilíbrio. E nós temos que readquirir este equilíbrio. Eu fico extremamente feliz quando vocês conseguem chegar até essa casa. Como já falamos muitas vezes, não é sempre que nós conseguimos evitar a influência, o assédio, a dificuldade, seja ela
material, mas na maioria das vezes a dificuldade espiritual para adentrar na casa, nos portões da casa do nosso Senhor Jesus. Porque todo o templo religioso que traz a exaltação do Cristo é um bom local de acolhimento, de auxílio, de instrução. Se nós vamos usar bem a instrução, é outro papo, é uma outra conversa. Mas a boa instrução nos chega. E, infelizmente, nós tivemos um chacoalhão, por assim dizer, numa reunião espiritual que ocorreu na parte espiritual desta localidade, deste complexo de Bezerra, quando então o irmão João de Aruanda chamou para cá muitos dirigentes religiosos de todas as religiões cristãs, todas as religiões que trabalham pela luz para o Cristo, e a grande questão era as crianças. As nossas crianças, os nossos jovens que estão sumindo das religiões. Nós temos muita culpa. Ele nos alertou que, infelizmente, nós somos responsáveis também por isso, porque fazemos parte dessa sociedade. E como partícipes dessa sociedade, nós temos responsabilidades. Ah, mas espera lá, eu não tenho filho. Não, mas você tem responsabilidade. Você vai ter sobrinhos, você vai ter netos, você vai ter vizinhos, conhecidos. Então nós fazemos parte dessa sociedade. E da mesma maneira, quando a sociedade está adoentada, nós também estamos adoentados. Porque nós compomos a sociedade. Se o nosso planeta não está legal, nós também não estamos. Ah, mas o pessoal que está mal é lá do outro lado do planeta. Não importa. Nós fazemos parte deste todo. Ah, mas ele é de olhinho puxado e eu sou amarelo e outro é branco e outro é preto e outro carijó. Não importa. Nós fazemos parte deste todo. E este todo, ele é importante. Por quê? Porque nós somos uma humanidade. Uma humanidade. E nós temos o dever perante o Criador, que criou-nos como uma grande chuva, onde somos cada um de nós uma gotinha de água. E não importa se a gotinha esbraveja mais, se a gotinha esbraveja menos, se uma gotinha é colorida e a outra é monocromática, não importa. Ela, no fim das contas, quando cair no solo e chegar no rio da vida, todos nós seremos a mesma essência do Criador. Todos nós temos o H2O de Deus. Nessa perspectiva que nós temos que ter a consciência de que quando nós vemos a vida dessa forma, nós somos sim responsáveis por todos também, não somente por nós. Não, mas pera lá, já está tão difícil de levar a minha própria vida, eu estou mal conseguindo me sustentar, estou mal conseguindo ficar vivo, como diz. Eu não vivo direito e você ainda quer que eu cuide dos outros? Sim, sim, porque a matemática divina, ela é a multiplicação. Quando a gente coloca numa cesta 10 maçãs e entrega para 2 pessoas dividindo por 2, a gente tem 5 maçãs para um e 5 para outra. Se a gente coloca 10 pessoas, 10 maçãs é uma maçã para cada um. Então realmente a divisão ela aumenta. Mas quando nós falamos de elementos divinais como o amor, a gente divide, mas quando divide ele se multiplica. E é essa matemática que nós temos que aprender, a matemática que o Cristo veio nos ensinar. A matemática da criação de Deus. Por isso que Deus cria incessantemente. Seres sem parar, mundo sem parar, não para um minuto. Sustentando todos nós com esse amor que se multiplica. Vejam, é claro que é difícil de entender, porque se nós tivéssemos entendido a matemática do amor, nós não estávamos mais aqui. Mas vocês compreendem também, nas suas formas de ver, nas suas condições de experiência de vida. As famílias que têm mais filhos têm mais amizade, ou possivelmente mais condições de ter mais amigos. As famílias que são mais reduzidas têm mais dificuldades. Por quê? Porque se só tem 2 e um briga com o outro, acabou ali a família. Então percebamos que a multiplicação do amor
na perspectiva divina, ela é fabulosa, ela é fantástica. E quando nós nos reunimos aqui em prol de algo a nos melhorar, os ensinamentos do Cristo, eles vêm justamente nos trazendo uma nova perspectiva de vida, uma nova transformação para nós. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra, e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Então, aquele que está na casa espírita é quem está salvo? Não. Aquele que é católico é o que está salvo? Não. Aquele que está na outra igreja é o que vai estar salvo? Não. Quem vai estar salvo? Quem estará salvo é aquele que compreender o ensinamento divino do amor evangélico cristão que Jesus veio nos ensinar. Nesta perspectiva, não importa se você vai frequentar lugar A, B, C, D, E, não importa. Nós, dentro do Espiritismo, da doutrina espírita, temos esse descortinar, essa palavra aberta, que facilita a nossa vida, porque não tem nada escondido. Não existe mistério, não existe nada que esteja encoberto. Aqui é assim, é a verdade por ela mesma. Goste ou não goste, queira ou não queira, porque a vida nossa ela é assim. Como eu estava falando no início, a nossa vida, ela é uma vida onde que nós temos que levá-la de uma maneira racional e inteligente, onde que nós devemos escolher o que nós queremos para a nossa vida, porque nós não podemos deixar com que a vida escolha a nossa vida. O que tem acontecido hoje? Os jovens, as crianças, elas não têm entrado mais nos templos religiosos. Elas não têm mais a obrigação que era ensinada, imposta pelos pais, pelos avós. Poucas as crianças vêm, poucos jovens vêm. Eles falam assim: ah, é muito chato. Claro que é chato. É chato por quê? Porque não traz prazer. E o prazer é instantâneo. O prazer é assim, é o toma lá da cá, é o de agora. Mas espera lá, o prazer, ele não se sustenta no decorrer da sua vida. No decorrer dos seus 80, 100 anos, você não vai viver só de prazer. Você vive de lutas, de dificuldades, vai ter que ter enfrentamentos, vai ter que estudar muito, vai ter que trabalhar, vai ter que aprender a ter esse trato ameno na sua vida, porque você vai ter que necessitar do salário, vai ter que ouvir o esbravejar de um chefe, como que você vai lidar com as situações, você vai ter relacionamentos, você vai se casar, você não vai ter um parceiro que sempre estará pacientemente a lhe ouvir, não vai ter um parceiro que vai estar ali todo momento de forma boazinha, porque existem situações externas e adversas que, como diz, cutucam a gente. Assim como a gente também todo dia não está legal, não é assim. Tem dias que a gente está bem, a gente tenta estar bem todo dia, mas não é todo dia. Tem dias que a gente está espivitado, tem dias que a gente está chacoalhado, aconteceu um problema aqui, um problema acolá, e a gente está assim, como diz, chacoalhado. E aí que nós temos que fazer a nossa parte, mas daí o outro também tem que. Então, todo mundo tem que estar aprendendo como ter o trato ameno, para que quando o outro não esteja legal, a gente esteja. E para que a gente esteja bem o máximo do tempo possível para estar bem. E equilibrar a nossa vida, equilibrar o ambiente, equilibrar o nosso local onde que vivemos. Eu já vos falei, já comentei, vocês sabem muito bem, o Chico Xavier foi documentado. No período que ele estava encarnado na Terra,
a quantidade de raios no nosso país era imensamente menor. Por quê? Porque ele pacificava, ele transformava as energias deletérias com a sua mente pacificadora. É mais ou menos nós. Se nós estivermos de mente pacificada, o que acontece? Nós pacificamos o nosso derredor. Vem um esbravejando, a gente acolhe ele. A gente fala assim, vem cá, o que está acontecendo? Hoje, a ciência que nos fala sobre educação de crianças, não fala mais que nós devemos tratar a agressão, violência com agressão e violência. Nós temos que acolher aquele que está com dificuldade. É botar sentadinho e falar assim, vem cá, me dê um abraço, primeiro de tudo. Passou a tua raiva? Vamos lá, o que está acontecendo? Por que você ficou assim? E eu estou falando aqui para as crianças mais pequenas, como meus filhotes. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é assim na imposição, na agressividade. Porque na violência ninguém muda ninguém. A gente muda com o amor, com o acolhimento, com a fraternidade, com a irmandade. Isso é que muda. Por isso que fora da caridade, que é o amor vivido, não há salvação. Vejam, hoje tudo mudou. Já são novos tempos, são novos espíritos reencarnando. E eles não admitem mais a agressividade, não atendem mais a violência, a lei da força. A lei da força ficou no passado. Hoje, somente eles atendem a lei do amor. E eles vêm nos ensinando. É impressionante. Você esbraveja, fala que é o maior, você fala que vai dar-lhe umas palmadas, umas bifas. Nada, não adianta. Você acolhe, resolve na hora. E nós somos iguais. Quando a gente então recebe uma agressividade, se a gente não tomar esse ato, a gente vai indo por um caminho contrário à lei da vida, contrário à lei de Deus do amor. Nós temos que renovar a nossa vida. Olha só. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. São palavras que são proféticas. A gente poderia dizer que hoje já vivemos sim em novos tempos. Não vive os novos tempos quem não quer, da nova moral, a moral cristã, quem não quer. Quem não quer, vive em violência, vive na agressividade, vive na destemperança, não tem o trato ameno, não aproveita do que é o melhor para a vida. Mas aí é um problema de quem? De cada um, porque cada um é senhor de si, cada um é responsável pelo seu, cada um é o seu próprio semeador. Olhem que interessante. Eu semeio, vocês semeiam. Agora, o que nós colheremos é a escolha da semente, se boa ou má, se feliz ou se infeliz. É uma escolha. Aqui a casa sempre vos trouxe essa informação. É uma escolha, é uma responsabilidade de cada um de nós. Se a gente sai portões afora e faz uma barbaridade, deveremos
responder pela barbaridade que cometemos. Agora, se a gente ouve a boa palavra, que não é minha, a boa palavra é do Evangelho, tá aqui, ó, que eu espero que vocês estejam procurando conhecer, ler, desenvolver, porque se a gente não conhece da verdade, ela não nos liberta, porque a verdade não já chegou a nós. Mas, como a lei nos ensina, nós temos que lutar pelo nosso próprio progresso, como se diz aqui nessa passagem. Mas é preciso crer que esse desenvolvimento, não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maioridade de abalos e discussões. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui hoje abalando as nossas estruturas. Nós estamos aqui discutindo matéria muito elevada. Nós estamos aqui numa universidade da vida. O pessoal fala assim, mas ir lá na casa espírita é muito chato. Ele fica falando, dá sono, eu quase morro de sono, eu durmo e não entendo nada do que está sendo falado. É um problema de cada um. Nós temos faculdades aqui, eu frequentei minha faculdade, era assim, metade dormia. Metade não queria nem saber, pagava, tava nem aí com a paçoca. Agora depois, na hora de você enfrentar o mercado de trabalho, de trabalhar, a questão é a seguinte, quem aprendeu? Quem tem o conhecimento? No momento em que vai ter um entreveiro lá na escola da vida, lá no seu trabalho, lá na sua família, no seu dia a dia, na rua, onde quer que seja, quem é que vai ter o conhecimento para ter a temperança, o trato ameno, de saber usar uma energia construtiva, algo bom, se posicionar de uma maneira correta e equilibrada? Porque eu quero estar com pessoas de bem, eu quero estar com pessoas boas, assim como eu, outros que são inteligentes por aí afora também querem. E aí, qual é a semelhança que eu vou encontrar na vida? Quem eu vou direcionar nas minhas sementeiras para ter uma vida boa? Ora, logicamente um bom trabalho vai exigir uma pessoa que tenha conhecimento. A que não estudou está fora. Não interessa mais o diploma. O diploma era lá atrás. Na época dos meus pais, dos meus avós, a pessoa tinha um diploma, pressupunha que ela tinha todo o conhecimento, que ela era uma doutora. A pessoa era uma doutora porque tem um diploma. Hoje em dia a gente tem a parede cheia de diploma e olha lá, eu tenho verdadeiramente conhecimento ou não tenho? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que se faz no mercado de trabalho nos dias de hoje. Por isso que estará na frente aquele que for interessado, aquele que tiver vontade, aquele que tem o querer de conhecer aquilo que realmente é transformador. Vocês acham que o empregador que tem um cargo bom disponível, ele vai querer uma pessoa que seja destemperada, que seja desequilibrada ou uma pessoa equilibrada? Você acha que ela vai querer no ambiente de trabalho uma pessoa geniosa ou uma pessoa pacífica? Veja, eu estou dizendo mercado de trabalho, eu nem estou falando na parte espiritual. Eu estou falando de uma semente que você planta hoje, você colhe hoje. Numa entrevista de emprego agora. O trato ameno, você ter equilíbrio, ter harmonia, ter paz, te dá um resultado hoje. Vá você já hoje brigar na rua para ver se você hoje já não colhe um grande problemão. É igual por aí aconteceu. Polícia já carrega. Você já acha um outro mais violento. É mesmo. Então, eu quero que vocês se atentem, se apercebam de que o resultado das nossas escolhas é hoje. Eu nem estou falando do amanhã. O amanhã, como diz, a Deus pertence. E Deus queira que Ele seja misericordioso como sempre o é, indulgente como sempre o é para conosco. Mas a sementeira é nossa. O plantio é livre. A escolha é livre. Mas a colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória. Então, no momento em que nós escolhemos
o certo, o correto, porque nós passamos a ter o conhecimento, nós transformamos a nossa vida. Vejam, hoje existem pessoas milionárias aí, mundo afora, ganhando dinheiro com palestras motivacionais, palestras que ensinam as pessoas a serem cristãs, as pessoas terem o quê? Força de vontade de escolher o certo. E vocês não pagam nada. Estamos aqui, ó, todo dia que nos reencontramos, que nos encontramos, tratando de temas que nos elevam no espiritual, no mental e no material. Quantas e quantas pessoas que a gente vê, né, de a vida inteira vêm, melhoram em todos os aspectos de sua vida. Basta o quê? Querer. Ah, mas a pessoa não fala, nasceu, a criança não consegue falar. Ah, a pessoa não fala direito, ela é dislexa. Ah, hoje estava comentando ali com outra irmã. Ah, a pessoa tem TDAH. Ah, a pessoa tem déficit de atenção. Ah, a pessoa tem síndrome. Ah, a pessoa tem isso. Gente, eu tenho tudo isso. E com plus, ainda tenho a mediunidade. Meu Deus do céu, acho que eu já posso ser aposentado por invalidez, né? Oh, minha gente, se a gente não fosse doente, a gente não estava no hospital. Se a gente não fosse doente, a gente não estava na Terra. Se a gente já tivesse desenvolvido a inteligência de pensar direito, a gente tinha escolhido certo e tinha ido para outros planetas mais puros e felizes e ditosos. Vamos ser inteligentes. Se nós estamos aqui, vamos trabalhar para curar aquilo que nos adoece. Se a gente for inteligente, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar para melhorar aquilo que nós precisamos. Vejam, vamos compreender que não é tão difícil como se prega por aí afora. Que a gente já está abandonado, relegado ao mar da vida. Porque quem prega isso, com certeza é das trevas. Porque estão lá só esperando, como lobos rapinazes, para abocanhar a ovelha do Senhor. Nós temos que ser inteligentes. Hoje não quero mais viver uma vida de dor e sofrimento. Chega! Ah, mas Celcinho, eu já estou com meus 85 anos, meus 95 anos. Muito bem, hoje você transforma a sua vida. Hoje você, vejam, não é somente aceitar a igreja e você está salvo. Gente, a gente é inteligente. A gente sabe que só isso não resolve as coisas. A gente fala com os espíritos e vez ou outra vem o grupo de pessoas que eram fiéis à igreja e não ao ensinamento do Cristo. E aí querem a facilidade. Isso é corrupção, isso não existe. Isso não existe com Deus. Deus não fica se corrompendo, porque tudo é do Pai. Agora, se nós somos fiéis aos ensinamentos que o Cristo nos traz, do amor, da misericórdia, da bondade, do perdão, a gente sim tem uma vida integralmente transformada. Como dizem, as nossas bases, elas são retruncadas, porque elas têm que ser reformadas. E a gente se transforma dos pés à cabeça. A gente se modifica no ser integral. Porque a gente vai andar diferente. A gente vai se comportar diferente. A gente vai fazer escolhas diferentes. E o passado? Vamos reparar, não importa. Como Deus manda, porque Deus sabe o que é melhor. Mas eu vou fazer o meu presente. Um presente novo de Deus. Com a bem-aventurança do trato ameno. Vejam, a qualquer momento a gente é chamado a nos comportar de uma maneira ou de outra. A gente vai escolher como nos comportar. E aí? Estamos ali tomando um cafezinho belo e formoso, de boa, tranquilo, de repente vem violência? Não pode. A gente tem que ter paz, para que a gente possa estar em harmonia, não é verdade? E ao nosso derredor a harmonia, a pacificação vem
Vocês lembram? Quantos anos faz que nós aqui não precisamos ter um tratamento mais, como diz, truncado, como ocorreu? Quantos anos? Eu tinha até perdido o telefone da guarda. Nem sabia onde que estava mais. Antes ligava todo dia, agora nem precisa mais. Vejam que interessante. O policial falou, faz 11 anos que eu trabalho nessa região. Nossa, eu nem conhecia. Eu nem conhecia, porque eu nunca fui chamado aqui. Então, quando a paz existe no ambiente, quando a paz existe na consciência de quem está, não existe mais a violência. A agressividade, ela dá lugar ao bem-estar, à pacificação, à harmonia. Vejam que interessante. No livro Reencarnação de Bezerra de Menezes, um médico bem amado, ele vem e fala assim, ó. Somos então, aqui ó, o tempo de cada um chegará. Quem bate à porta encontra Jesus que disse, ajuda-te, que o céu te ajudará. Vejam, qual é a regra do jogo então? Você tem que se ajudar. Você tem que buscar para você encontrar. Você tem que se ajudar para que os céus se movimentem em teu favor. Porque enquanto você não quiser, os céus, ou seja, os tarefeiros do Senhor da luz, não podem fazer nada. Deixa que você curta. Mas quando você escolhe, quando você pede, quando você busca, aí sim, como dizem por aí, os milagres acontecem. Você pediu, você buscou, você encontra. E as energias, as forças do Senhor se movimentam em teu favor. Essa é a perspectiva que nós temos que ter firmes em nossa vida, de que tudo nós podemos no Senhor. Mas não é de graça. Por quê? Porque existe uma paga. E a paga qual que é? Vocês já entenderam. É querer. É você movimentar essas forças. É você ser o semeador das boas sementes para a sua vida. Vocês entenderam essa perspectiva? Tá bem claro a lei de Deus? Pois bem, olha só. E como não poderia deixar de ser, poder expressar nossos pensamentos e falar de nossos trabalhos vividos no mundo dos espíritos é sempre uma grande oportunidade de alertar e de edificar aqueles que se colocam às dificuldades do dia a dia. Vejam, o irmão espiritual, Dr. Odilon Fernandes, nosso médico da parte psíquica, da parte mediúnica, junto com o nosso médico dos loucos, o Dr. Inácio Ferreira, ele nos fala assim, como não poderia deixar de trazer esta palavra, contribuição, as dificuldades são implantadas em nossa vida pelas nossas próprias escolhas. Gente, se eu escolhi não estudar, eu enfrento a dificuldade do não ter estudado. Natural, é uma escolha. Estava falando esses dias atrás com um amigo, colega nosso, e ele falou que antigamente, nas gerações anteriores, era normal não se dar valor ao estudo. Então aprendia lá a somar, aprendia o beabá do português para ler mal e mal, e aí é o seguinte, ia trabalhar, né? Não era assim que acontecia? Raros casos onde que os pais determinavam, vai estudar sim, vai estudar porque você tem que estudar, porque você tem que aprender, tem que ser letrado. Raros casos. Mas, hoje, olha a situação que nós estamos. Hoje estamos vivendo uma sociedade que eu fiquei abismado quando chamaram essa nova geração da geração de não. Por que geração não? Geração não trabalha e não estuda. Olha só, a facilidade da vida, ela veio a impor às pessoas, infelizmente, a não trabalhar e não estudar. Por quê? Tem tudo, não querem saber de nada,
tampouco ligando para a vida. E o que vem quando a pessoa não planta, nem trabalha, e nem estuda, e nem realiza nada? A vida convida a dançar, né? E a música não é lá tão gloriosa. Querem ficar encostado nos pais, né? Encostado nos pais, encostado nas avós, encostado aqui e ali, no bem bom, só farreando, só festando. Qual é o futuro que você planta numa situação dessas? É um futuro de dor e sofrimento, porque ninguém vem a passeio. Ninguém vem para desfrutar. Basta ver que um caso aí triste. A gente ri de triste. O caso que tivemos aí essa semana do submarino que foi descer lá nas profundidades para ver, fazer uma visitação no Titanic. Ora, milionários, bilionários, famílias riquíssimas, ao invés de deslocar, de direcionar os recursos preciosos que o Senhor os colocou para serem os cuidadores, os zelosos cuidadores, eles foram então a esse passeio caríssimo e pagaram, infelizmente, muito caro, um preço muito caro, o preço da vida. De que adianta serem milionários, bilionários, se falta o ar de respirar, minha gente? Olha que temática interessante. Vamos aprender a valorizar. Nós não temos bilhões, milhões, mas nós estamos com o ar respirando. Enquanto eu, infelizmente, acompanhei pessoas que não tinham o ar de respirar. Por quê? Porque gastaram os pulmões com o uso incorreto, com a viciação das fumaças. Vejam, olha que perspectiva difícil de ser enfrentada. Você é milionário, bilionário, você entra num veículo e de repente não tem mais ar de respirar e desfalece, morre. E se tivesse deslocado todo esse dinheiro para construir uma instituição, uma entidade para ajudar crianças, para ajudar idosos, para ajudar pessoas que precisam, feito empresas para dar trabalho, para dar dignidade na vida das pessoas, vocês acham que eles estariam infelizes? Vocês acham que eles estariam, como diz assim, com a mente translocada? Os pensamentos, as escolhas advêm da inteligência. Da inteligência. E nós temos que ter a inteligência para saber escolher. Vamos lá. Ele fala aqui, o nosso irmão espiritual, de que a gente se coloca nas dificuldades do dia a dia. A gente está se colocando nos problemas. Por óbvio. Não tem nenhum pai, nenhuma mãe que pega pela nossa mão e nos leva lá para a boca do fumo. Não tem nenhum pai, nenhuma mãe que pega e carrega a gente e fala assim, para de trabalhar que isso não te edifica. Não tem nenhum pai, nenhuma mãe que fala assim, olha, você tem que ir para a escola e no meio do caminho você desvia o caminho e não entre na sala de aula porque aquilo é tudo uma baboseira. Não tem. E se algum pai ou alguma mãe fizer uma coisa dessa, não está sendo um pai e uma mãe que nós temos que ouvir. Mas as dificuldades das más escolhas, dos maus procedimentos, do nosso dia a dia, da nossa vida, eles advêm sim das nossas escolhas. Devo dizer que as dificuldades são implantadas em nossa vida pelas nossas próprias escolhas. Mas muitos dirão, as nossas escolhas sofrem influências. Sofrem sim. Mas as influências podem sofrer também o seu revés. Olha que fantástico. O influenciador pode vir a ser o influenciado. Como? Objetivamente, quando o influenciador encontra dificuldade em imprimir em sua vítima os seus deletérios pensamentos, oportunamente se faz o revés. Ele passa a acompanhar o bom trabalhador de Jesus,
o que escolheu o caminho cristão verdadeiro e em doses homeopáticas vão surtindo o desejo da modificação. Então percebam, gente, nós podemos sim imprimir com uma força, da mesma força que a gente sofre a influência para ir para o caminho errado, a gente pode imprimir uma força para falar assim, vamos para o caminho certo. Porque muitos culpam, é o tinhoso, é o coisa ruim que me leva para o caminho ruim. Mas no fim das contas, a gente sabe que a gente vai para o caminho ruim porque a gente quer ir para o caminho ruim. Porque a gente gosta ainda dos prazeres mundanos, porque a gente quer ainda fazer a coisa errada. Mas é o seguinte, no momento em que você escolher o caminho certo, nada te tira desse caminho bom. É só você manter um pensamento firme. E por isso que aqui as nossas atividades, elas são um misto, um composto de várias coisas. A gente fala que o tratamento espiritual é uma parcela do verdadeiro tratamento que você recebe nesta casa. Você recebe um tratamento no seu lar. Você está sendo acompanhado no seu lar. Você é acompanhado no deslocamento até aqui chegar. Você recebe as energias bem sãs, boas, que são dadas para nós, por exemplo, ao café da manhã, que é digno, que é correto, que é virtuoso. A gente recebe toda a força dos equipamentos espirituais que a gente não vê e que estão colocados na gente para nos tratar, para nos amparar. Eu vejo manco ficando bom, andando bem. Eu vejo gente com problemas de cabeça, vivendo bem. Meus inúmeros problemas de saúde, e eu estou bem. A gente se melhora, a gente se cura. É câncer que não tem mais jeito que se cura. Tudo se cura. É cego que começa a enxergar. É surdo que volta a ouvir. Tudo isso a gente vê aqui. Vocês veem, vocês se conhecem, vocês se conversam. Mas a perspectiva, minha gente, é o seguinte: ajuda-te e o céu te ajudará. A gente entra nos tratamentos e pede ajuda? A gente vem à casa espírita e pede para se modificar? Esses dias atrás, uma moça falou assim, mas pois é, meu problema nunca foi resolvido. Mas alguma vez você pensou e pediu a Jesus para resolver o seu problema? Não. A pessoa não pede. E quem não pede, não obtém. Quem não reconhece que tem que mudar, não muda. Por isso que hoje nós temos até ciências que tratam desse aspecto. A psicologia, a psiquiatria, a parapsicologia, várias cadeiras científicas que botam o cara sentadinho, deitadinho ali, para ele pensar, para ele reflexionar sobre sua vida, para ele ver se atine para sua modificação. Não, mas espera lá, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e aquilo outro, veja bem, assim, assado. E o outro prestando ouvido, né? E ouvindo. E de repente, pois é, vou fazer assim, realmente é o melhor caminho. Vejam, nada mais é do que a caridade sendo exercida. Por quê? Porque existe alguém prestando ouvidos àquele que quer falar, que quer refletir. Nós, diante dessas palavras do nosso irmão Odilon, que diz que nós podemos inverter os polos de influenciados para influenciadores, nos traz o descortinar, a abertura das portas para um universo novo. E eu falo para vocês, a partir desse momento, vocês não podem mais acusar que o tinhoso e seus asséculas estão lhe perturbando a vida. Porque agora é você que está querendo eles ou não querendo eles. É você que está escolhendo estar numa vida reta, correta, digna, boa ou não. É você que está querendo ter uma vida de trato ameno ou não. É você que está querendo ter o coração gélido
ou estar fervilhando de ódio por aí, de vingança. É você. Quando a gente percebe nos atendimentos espirituais a dificuldade que há para coisas tão bobas, por exemplo, tão simples como não se colocar no lugar do outro, a gente vê que o sofrimento é desnecessário, que a gente não precisa mais sofrer, porque a gente vai obter alegrias com as boas escolhas. Então, para que ficar perseguindo? Para que ficar maltratando? Para que ficar agressivo? Perdoe e segue em frente. Seja pacífico. Deixe que o mais louco fale, vire as costas e vai embora. A gente tem que ter consciência de que a nossa vida ela é muito preciosa. Estávamos falando esses tempos aí sobre a formação nossa. Gente, se uma célula do nosso organismo existe o princípio divino de Deus, por que nós não vamos conservar, fazer o melhor para estarmos em equilíbrio e harmonia? Por que a gente vai dilacerar o nosso corpo? Por que a gente vai judiar da nossa mente? Para amanhã depois a gente tem que voltar e recobrar, refazer aquilo que a gente prejudicou? Não, vamos ser inteligentes. Larga para lá a vida errada e vamos nos seguir numa vida certa. As crianças e os jovens que infelizmente estão fugidos das religiões, e logicamente não é à toa, é porque existe uma influência e existe o querer deles. Estão espivitados. Nós, para reencarnar, nós temos que querer fazer o correto. A gente fala lá, Papai do Céu: Senhor, me dá uma oportunidade, consciência está pesada aqui, eu quero reparar meus danos, eu quero me modificar, eu quero fazer o certo. Me dá uma oportunidade, Senhor. Beleza, o Senhor nos dá. A gente vem, reencarna. Mal a gente chega aqui, a gente já fica esbravejando com as professoras da escolinha. É para acabar, né? A gente não dá 1 minuto de folga pro Senhor, já estamos aprontando de novo. Então vejam, tudo repercute, tudo em nossa vida faz com que nós sejamos efetivamente os plantadores do nosso futuro. Bem-aventurados filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que solicita sem saber o que pede. Olhem só. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal. Nós estamos negando o mal? Nós já aprendemos a negar aquilo que nos faz mal? Aquilo que é errado? Sem ferir o irmão ignorante, que solicita sem saber o que pede. É claro que vocês sabem mais do que eu de que aquele que está no caminho errado, ele ainda ignora o que é o certo. Ele não sabe o valor. Vocês que estão vindo à casa do Senhor, vocês já aprenderam o quão bom é, o quanto de ajuda recebem. Vocês já aprenderam. E vocês não vêm aqui por outro motivo. Vocês vêm porque querem realmente aprender mais, querem estar bem, querem estar em equilíbrio, querem estar em harmonia. Então, nós temos que viver sabendo escolher, como disse o nosso irmão aqui. Nós temos que saber nos colocar diante das dificuldades do dia a dia e como nos comportar, porque é isso que vai ser avaliado perante o Senhor, se nós ficaremos numa terra melhorada ou se nós vamos reprovar nessa lição e ir novamente entrar lá no início da sala de aula e retomar as lições,
porque não estamos com as condições de escolher o certo e não o errado. Se a gente escolhe o errado, a gente reprova. Volta lá de novo. Errado, volta lá de novo. Chega de reprovar. Vamos passar de ano. E para passar de ano não é difícil. É aprendendo a negar o mal, o que é o errado. Muito bem. Eu gostaria de realizar um último comentário. Vamos lá, aqui ó. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, reverti em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, quando foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre, que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. Vejam, tudo é fácil àquele que crê e que ama. Não é somente você dizer, eu creio e eu estou salvo. Não, você crê muito bem, então viva. Seja ativo. Faça a sua parte. Vamos ver onde que estava. O amor enche-o de uma alegria inefável. Olha aí a nossa busca tanto pela felicidade e pela alegria. Aonde que está ela? Na vivência do amor. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Isso foi falado no século XVIII, 1850. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros, esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Muito bem, meus irmãos. A mensagem desta manhã está dada. Tenhamos nós, como diz a bem-aventurança do Cristo, a condição de escolher ter o trato ameno, para a gente poder saber usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão, para que a gente seja um bem-aventurado. Assim como sejamos também os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, porque o nosso direito de escolher
logicamente sem agredir a ninguém, sem ferir o irmão ignorante que solicita sem saber o que pede. Como eu vos mencionei no início, quem são os nossos amigos? Quem são os nossos colegas? Quem são verdadeiramente aqueles que nos amam? A quem nós prestaremos ouvidos e acompanharemos? Nós somos influenciadores ou somos influenciados? Sejamos nós os influenciadores do amor e da caridade. Agradeço a todos, convido para que a gente possa fazer uma oração de encerramento, um Pai Nosso juntos, para que estejamos bem diante dessas palavras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Vamos em paz. E um salve para todos nós.